Seja bem-vindo ao Novos Negócios. É hoje nosso convidado, o professor de empreendedorismo, João Perro Viana. Muito bom dia. Bom dia. Considera-se um empreendedor? De que projetos é que pode falar neste sentido? Com certeza. Creio que sim, creio que me considero um empreendedor antes mesmo de saber o significado da palavra. O prazer pela descoberta de novas oportunidades e, acima de tudo, a curiosidade pelos problemas. Ou seja, creio que é isso um bocadinho também que eu tento incutir nos meus alunos, é tentar encontrar os maiores problemas possível e depois encontrarmos uma solução para os mesmos. Portanto, nesse sentido, a abrangência ela é bastante grande. Em termos de implementação de negócios, esteve presente em alguns novos negócios? Sim, tenho que andar um pouco para trás na minha vida profissional. Eu creio que o primeiro projeto profissional que tive ligado em 1996 foi exatamente a criação de uma empresa na área digital. Nós não falávamos sequer em área digital, era mais um negócio de evangelização sobre a internet. Já lá vão uns bons anos, mais de 20 anos, mas de lá para cá estive envolvido na criação de projetos na área de energias renováveis, novos conceitos na área de consumo, por exemplo, na área do vinho. Produtoras de conteúdos, enfim, eu creio que foram para cima de 10 projetos nestes últimos anos. Todos esses projetos em Portugal? Não, aliás, a maioria dos casos foram sempre fora de Portugal. Eu há cerca de 20 anos tenho tido a oportunidade de viver e trabalhar em 12 países diferentes e, enfim, o mundo acaba por ser um bocadinho uma aldeia global. Portanto, essa linha acaba praticamente por não existir também. Porquê é que acabou por sair de Portugal? Olha, não foi um plano, foi claramente um bocadinho o risco. A minha primeira saída, eu creio que tinha cerca de 16, 17 anos, fui terminar o liceu fora de Portugal e desde essa altura o mundo acabou por ficar um bocadinho maior e a curiosidade também. E desde essa altura, passagens por países, se calhar, um bocadinho mais estranhos, como o Cazaquistão, Quirguistão, na Ásia Central, em África, Brasil e depois outros países mais normais aqui pela Europa. Nota diferenças no empreendedorismo entre os vários países que conhece? Noto, claramente. O empreendedorismo está claramente ligado a questões culturais, embora seja possível perceber que neste momento se está a esbater, porque passa a ser quase como uma nova religião, entre aspas, mas há países que são claramente, e há culturas que estão muito predispostas ao empreendedorismo, está na sua gênese, no seu DNA, e outras que começam a despertar, como por exemplo o caso português, que eu creio que nos últimos anos é muito interessante o que está a acontecer em Portugal. Em que é que consistem as aulas de empreendedorismo? Acima de tudo, as aulas de empreendedorismo são aulas onde os alunos devem ter a possibilidade de, sem receio, sem grandes limitações, testar novas soluções, porque o empreendedorismo, acima de tudo, é um exercício de risco, de teste e de afinação. E conseguem incutir essa capacidade nos seus alunos? Eu creio que sim, porque olhando um bocadinho para o resultado dos últimos anos, concretamente dos últimos 10 anos, e olhando para onde os alunos estão neste momento, com as empresas que têm e o feedback que tenho deles, eu creio que este exercício de teste, muitas vezes erro / afinação, é o segredo de, com baixo investimento, se conseguir ir mais longe. O que é que para si, em termos-chave, definiria um empreendedor? O empreendedor, eu creio que tem que ter duas características fundamentais. A primeira é a curiosidade, é uma pessoa curiosa por natureza, e segunda, a resiliência, porque o empreendedorismo provavelmente está ao nível dos desportos mais difíceis no mundo. É muito difícil ser-se empreendedor. De uma forma, de certa forma, inovadora e até criativa, lançou agora um livro. Quero falar do que este lançamento tem de diferente. Muito bem, com todo o prazer. Eu fui aproveitando durante 3, 4 anos as horas passadas dentro dos aviões e nos lobbies dos aeroportos e fui escrevendo histórias, ou seja, sempre tive esse prazer da escrita e a experiência profissional também me foi permitindo colecionar perspectivas e ângulos interessantes que tentei, digamos assim, consolidar numa história um bocadinho mais larga. Uma vez que o livro estava praticamente concluído, falei com algumas pessoas que conhecia do mercado, no mercado da indústria editorial, e tentei perceber de que forma é que poderia fazer essa mesma publicação.
Fiz uma análise, enfim, como se faz de qualquer indústria, e cheguei a 3 ou 4 conclusões que me pareceram, no mínimo, preocupantes para quem queria publicar um livro pela primeira vez. Em primeiro lugar, porque me parece que o número de livros aumenta todos os anos, exponencialmente, e o número de leitores diminui todos os anos. Ou seja, há aqui um problema de raiz enorme, que é não há leitores suficientes para o número de livros que existem no mercado. O que é uma questão complicada para uma primeira publicação. Em segundo lugar, há realmente ainda um panorama pouco definido em termos de livro digital versus livro formato físico. E não é claro ainda dizer-se com toda a certeza se vai pender mais para um lado ou outro. Aqui confesso que descobri coisas bastante interessantes. Depois percebi-me também que estamos a falar de uma indústria pouco inovadora. A verdade é que já existe há umas centenas de anos, mas é uma indústria que não olha com muito bons olhos para o marketing e a diferença nem sempre é vista da melhor forma possível. Finalmente, como leitor, apercebi-me também que o leitor não é muitas vezes chamado a opinar sobre o que quer que seja sobre os livros. Portanto, olhando para estas conclusões, pensei que teria aqui uma oportunidade de olhar para este projeto, já que o livro estava concluído, como uma verdadeira startup, ou seja, definir 4 ou 5 objetivos, testá-los e perceber até onde é que poderia chegar. Portanto, o primeiro objetivo definido para este livro foi construir uma audiência, ou seja, este era o maior problema. Se não há leitores, dificilmente os livros realmente conseguem chegar até ao público final. Portanto, o meu trabalho durante os primeiros 2, 3 meses foi um trabalho de construção da audiência e tentar encontrar o leitor em locais onde o leitor geralmente não está à espera de encontrar uma história. Portanto, desde a criação de um blog, que foi aí que o livro, digamos assim, nasceu, onde numa base semanal eram oferecidos capítulos gratuitamente para o leitor poder fazer a sua análise e, digamos assim, dar-me o seu feedback. Foi feita também uma playlist, visto que o livro, enfim, tenta trabalhar uma série de áreas mais multissensoriais, portanto, em termos de utilização do Spotify, de redes sociais, como por exemplo o Facebook, não parar apenas por um idioma, portanto, este livro começou a ser desenvolvido em 4 idiomas diferentes, porque eu queria testar qual é que eram as reações de diferentes idiomas face à história. E, acima de tudo, como uma startup, o que eu queria analisar era a atração, ou seja, antes de se fazer um investimento e antes de realmente dar mais passos, perceber se realmente haveria interesse ou não. João Perre Viana, muito obrigada por ter vindo ao Novos Negócios apresentar o seu projeto. O Novos Negócios regressa amanhã.